bem, pessoal. Dando prosseguimento à via metabólica de síntese do ATP anaeróbia lática, ou a via glicolítica, a gente vai falar agora sobre a produção do lactato. Eu tinha comentado na videoaula anterior que não ia mencionar muita coisa a respeito do lactato naquele momento, para poder dar ênfase nesse momento agora para ele. O lactato tem um papel de muita importância na produção de energia e na viabilidade de eu fazer a manutenção do meu exercício em intensidades altas por períodos um pouco mais prolongados. Mas sempre foi visto como um vilão na história. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, sempre se entendeu que o lactato era responsável pela queda do desempenho e que a sua produção precisava ser contestada, precisava ser reduzida. Vamos ver como é que isso funciona na verdade. O que a gente já viu até o momento? A via glicolítica é responsável por quebrar a glicose e formar o piruvato. No meio do caminho, formam-se umas moléculas de ATP que me dão sustentação para esse exercício em alta intensidade. Vamos insistir, alta intensidade, mas não é a intensidade máxima absoluta, que seria de responsabilidade da via ATP-CP como predominante. Pergunta clássica e óbvia. Por que, já que a via ATP-CP é mais rápida para produzir o ATP, por que ela não é a predominante nesse tipo de esforço também? A razão é simples. Se a gente recordar o princípio da economia, princípio fisiológico da economia, a gente vai entender que o organismo sempre busca as ações mais econômicas, sistemas e mecanismos que gerem maior eficiência. O que significa isso? Produzir mais com a mesma quantidade de trabalho investido. Então, a via glicolítica ela produz mais a partir de uma molécula de glicose do que a via ATP-CP produz a partir de uma molécula de fosfocreatina. Isso porque a via glicolítica, a partir da glicose, forma mais ATP do que a via ATP-CP, mas não é apenas isso. Ela forma também o piruvato e forma hidrogênio livre, que vão ter um papel também destacado na produção oxidativa de ATP. Dessa forma, a via glicolítica consegue sustentar os meus esforços em intensidades altas, embora não máximas absolutas, por um período que pode ficar de 90 até mesmo 120 segundos, mas provavelmente não mais do que isso. O que acontece daí para frente? Quando eu tenho uma intensidade muito alta de exercício, eu vou utilizar bastante da via glicolítica. Usando muito a via glicolítica, eu vou formar piruvato e vou formar hidrogênio. O problema é que, com o tempo, eu começo a formar piruvato demais e hidrogênio demais, tornando o ambiente mais ácido, gerando um desequilíbrio importante naquele balanço entre reagentes e produtos, e a partir disso ocorre uma lentificação da via glicolítica por um mecanismo de feedback negativo. Excesso de piruvato reduz a velocidade da glicose, porque o produto final da via já está produzido em excesso, então eu não preciso formar mais piruvato, e o meio mais ácido compromete a atuação das enzimas, em especial aquela enzima PFK, que, como nós vimos na videoaula anterior, é a enzima mais importante da via glicolítica, porque é a enzima limitadora da velocidade em que a via acontece. Se a gente se recordar, a via glicolítica tem participação da enzima PFK ainda na fase de investimento de energia. Significa dizer que os ATPs ainda não tinham sido formados. Por isso, a produção de ATP cai quando eu tenho excesso de piruvato e excesso de acidose, fazendo com que o meu desempenho seja prejudicado. Eu não tenho condições de sustentar mais tempo aquela mesma intensidade de esforço tão alta por conta da acidose e do excesso de piruvato. Por que nem todo piruvato, então, vai entrar na mitocôndria e produzir o acetilcoenzima A e participar da via oxidativa? O que acontece? Fazendo uma simulação gráfica aqui de uma fibra muscular, nós temos aqui o sarcoplasma, que é o citoplasma da fibra muscular. Ressalto, fibra muscular e célula muscular são sinônimos, representam a mesma estrutura. Nesse citoplasma da célula muscular ocorre tanto a via ATP-CP como a via glicolítica.
A via oxidativa, por sua vez, ocorre dentro da mitocôndria. O piruvato que foi formado, então, pela via glicolítica, precisa entrar na mitocôndria para agora ser transformado, convertido em acetilcoenzima A e participar do ciclo de Krebs, que é o assunto da nossa próxima videoaula. No entanto, a membrana externa da mitocôndria é impermeável ao piruvato. Logo, ele não consegue entrar naturalmente. Para que ele consiga atravessar a membrana, ele precisa de um transportador de membrana, que é um transportador monocarboxilato, chamado de MCT1. O MCT1 tem a responsabilidade, então, de transportar o piruvato do citoplasma da fibra muscular para dentro da mitocôndria. O problema é que esse processo não é tão rápido. E o MCT1 não é tão eficiente para poder fazer essa transposição do piruvato para dentro da mitocôndria. E com isso ocorre um excesso de concentração de piruvato conforme o exercício intenso continua sendo executado. A glicose, então, como nós vimos, vai formar o piruvato que precisa entrar na mitocôndria para participar do ciclo de Krebs. No entanto, nós vimos também que em vários momentos, mais especificamente 2 momentos da via glicolítica, algumas enzimas chamadas de alguma coisa desidrogenase participam das reações. Essas enzimas liberam, como o nome já sugere, desidrogenase, removem hidrogênios dos seus compostos. Esses hidrogênios livres aumentam a acidose. E como nós vimos, a acidose elevada prejudica toda a atividade da via, em especial por conta da enzima PFK. E o que eu preciso fazer então? Eu preciso tentar reduzir essa acidose. Para isso, entram em ação proteínas carreadoras ou transportadoras chamadas NAD. Os NADs vão ser responsáveis por capturar esses hidrogênios e levar até a mitocôndria, onde eles podem se combinar com oxigênio para formar água, entre outros aspectos. Mas também o NAD pode capturar hidrogênios para que se combinem com o piruvato e então, a partir disso, formar o nosso famoso lactato. Observem nesse momento que a produção do lactato não apenas reduziu a concentração do piruvato que prejudicava a velocidade da via glicolítica, como também consumiu hidrogênio, reduzindo a acidose, pelo menos em parte. Dessa forma, então, para a gente poder continuar a via glicolítica durante um período um pouco maior, a gente precisa reduzir a concentração de piruvato, mas também necessita de ter a disponibilidade do NAD. Porque se eu não tenho NAD disponível para poder capturar os hidrogênios, a minha acidose vai continuar elevada. Dessa forma, então, a formação do lactato permite a reciclagem do NAD e dá continuidade à via durante um período um pouco mais prolongado. Dessa forma, então, cabe a pergunta: o lactato, afinal de contas, tem um efeito ergogênico, ou seja, ele favorece o desempenho, ou um efeito ergolítico, ou seja, ele prejudica o nosso desempenho? A visão clássica a respeito do lactato dava uma ideia muito clara de um efeito ergolítico, ou seja, que o lactato prejudicava o desempenho. E isso era associado à fadiga muscular em especial. A fadiga muscular, ela na verdade, ela tem sido a visão clássica a respeito do papel do lactato sanguíneo com relação ao desempenho no exercício, no esporte, dava uma ideia clara de prejuízo, de efeito ergolítico, ou seja, que a produção de lactato, a concentração exacerbada de lactato prejudicava a nossa performance, o nosso desempenho. E isso era associado, em especial, à fadiga muscular e à queda do desempenho e à dor muscular de início tardio. No entanto, novas evidências mostram que não há relação entre o lactato e esses casos. A fadiga muscular ela é bem mais decorrente de um excesso de acidose provocada pela própria via glicolítica, entre outros aspectos, mas também
relacionada a um menor aporte de glicogênio, possivelmente decorrente de um aporte nutricional inadequado ou insuficiente. Baixa concentração de glicogênio no músculo gera uma maior dificuldade para que eu consiga fazer os meus esforços em tão alta intensidade. A queda no desempenho viria então por conta disso. E também se pensava que a dor muscular tardia era uma consequência direta da alta concentração de lactato. Na verdade, a dor muscular tardia é causada por rupturas no tecido muscular que são gerados em função de eu realizar exercícios não convencionais, não habituais, ou seja, eu faço movimentos que eu não estava preparado para fazer, ou com intensidade e duração exacerbada. Como meu músculo não estava preparado para esse tipo de movimento e com essas intensidades, ele acaba sendo demasiadamente solicitado e gerando algumas lesões musculares. Essas lesões suscitam a formação de um processo inflamatório que vai gerar a cicatrização desses tecidos, dessa ruptura. A cicatrização, através desse processo inflamatório, é que vai gerar dor. Quanto maior a área atingida, afetada pela lesão muscular, maior vai ser a inflamação, logo maior vai ser a dor sentida. Essa dor, ela provavelmente aumenta consideravelmente nas 24 horas após o exercício. A partir de 18 horas depois que você terminou o exercício, você já começa a sentir dores consideravelmente mais altas. Nem todo mundo sente, porque nem todo mundo está despreparado para fazer as suas ações motoras. Mas aquelas pessoas extremamente sedentárias que, de repente, naquele fim de semana, em comemoração ao aniversário de alguém da família, resolvem praticar alguma modalidade esportiva, um vôlei, um basquete, um futebol, e que não estavam preparados para fazer isso, costumam sentir essas dores musculares, não durante a prática do esporte, mas apenas no dia seguinte. A mesma coisa para aquelas pessoas que vão frequentar a academia depois de um longo período sem praticar qualquer forma de exercício, levantam pesos, mobilizam cargas variadas e, a partir disso, sentem dores no dia seguinte por conta de excesso de carga ou repetições ou por fazer movimentos não habituais. Nada disso tem qualquer relação com o lactato. Inclusive, o lactato também é responsável por algumas outras situações bastante favoráveis à manutenção do exercício, como, por exemplo, a dissociação da oxihemoglobina. O oxigênio viaja no sangue, é transportado no sangue, em sua maior parte, em associação com a hemoglobina. No entanto, oxigênio e oxihemoglobina não são a mesma coisa. E os tecidos, quando precisam consumir o oxigênio, não vão consumir a oxihemoglobina. Para isso, então, é necessário que haja a dissociação entre o oxigênio e a hemoglobina para que o oxigênio livre agora no sangue possa ser consumido pelos tecidos. O lactato estimula essa dissociação, disponibilizando mais oxigênio para os tecidos, em especial os músculos ativos durante o exercício, poderem consumir. Também há um maior estímulo para a ventilação pulmonar, o que favorece a captação de oxigênio para a corrente sanguínea e a distribuição adequada através de um fluxo sanguíneo também aumentado na região onde os músculos se encontram mais ativos, e tudo isso gera não só uma maior eficiência cardiovascular, mas também cardiorrespiratória. Dessa forma, não há motivos para a gente acreditar que o lactato tenha alguma função ergolítica de prejuízo no desempenho nos nossos esforços. Pelo contrário, ele parece ser um fator de sustentação do desempenho em alta intensidade. Espero que agora eu tenha ajudado você a desmistificar um pouco o papel do lactato e não considerá-lo mais como inimigo do exercício ou do desempenho. Pelo contrário, ele nos ajuda a manter o exercício em intensidades elevadas. É verdade que o período que eu consigo aumentar a sustentação ainda é curto, apenas alguns segundos. Como a gente viu, os esforços não vão durar mais do que 90 a 120 segundos naquela intensidade máxima. Mas, de qualquer maneira,
sem a condição de eu formar o lactato para poder reduzir tanto a concentração do piruvato como a do hidrogênio, eu não conseguiria nem isso. O meu esforço teria uma duração nessa intensidade ainda mais curta. Então, dessa forma, o piruvato vai me ajudar a produzir energia na via oxidativa, assunto da próxima videoaula, mas o lactato me ajuda a continuar a formação de ATP durante a via glicolítica por um período um pouquinho mais prolongado. Então, nada mais de pensar lactato como vilão, pelo contrário, ele é um grande ajudante do desempenho no exercício e no esporte de alta intensidade.